Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e disseram: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Deixe meu povo ir para que celebre uma festividade para mim no deserto. Mas Faraó disse: Quem é Jeová que eu devo obedecer à sua voz para deixar Israel ir? Não conheço Jeová e ainda mais, não deixarei Israel ir. No entanto, eles disseram: O Deus dos Hebreus falou conosco, por favor. Queremos fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto e oferecer sacrifícios a Jeová nosso Deus. Senão ele nos atingirá com doenças ou com a espada. O rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que vocês estão tirando o povo do seu trabalho? Voltem às suas tarefas. E Faraó continuou: Esse povo já é tão numeroso e vocês ainda querem que eles parem de trabalhar? Naquele mesmo dia, Faraó ordenou aos feitores e aos capatazes escolhidos dentre os israelitas: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, que eles vão e ajuntem a palha para si. Mas exijam dele a mesma cota de tijolo que antes. Não reduzam a cota, pois eles estão ficando preguiçosos. É por isso que clamam: Queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam-nos trabalhar mais e mantenham-nos ocupados, para que eles não deem atenção a mentiras. Assim os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim disse Faraó: Não mais lhe darei palha. Vão vocês mesmos buscar palha onde quer que as encontrem, mas em nada se reduzirá o seu serviço. Assim o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar palha que sobrava da colheita. E os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem cada um de vocês o trabalho de cada dia, assim como fazem quando a palha lhes era fornecida. Além disso, os capatazes israelitas que haviam sido designados pelos feitores de Faraó para supervisionar o povo foram espancados. Os feitores lhe perguntaram: Por que vocês não atingiram nem ontem nem hoje a cota de tijolos que produziam antes? Então os capatazes israelitas foram se queixar a Faraó: Por que o Senhor trata os seus servos assim? Não se dá palha aos seus servos e ainda assim estão nos dizendo: façam tijolos. Seus servos estão sendo espancados, mas o seu próprio povo é culpado. Porém ele disse: Vocês estão ficando preguiçosos, sim, preguiçosos. É por isso que dizem: Queremos ir, queremos oferecer sacrifício a Jeová. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas ainda assim terão que produzir a mesma cota de tijolos. Os capatazes israelitas se viram então numa situação muito difícil por causa da ordem que tinham recebido: Não reduzam em nada a cota diária de tijolos. Depois disso, quando saíram da presença de Faraó, eles se encontraram com Moisés e Arão, que estavam ali à sua espera. Imediatamente lhes disseram: Que Jeová olhe para vocês e os julgue, visto que nos fizeram objeto de desprezo perante Faraó e perante os seus servos, e puseram uma espada na mão deles para que nos matarem. Então Moisés se voltou para Jeová e disse: Jeová, por que causaste aflição a este povo? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem tratado esse povo pior do que antes. E tu certamente não livraste teu povo. Capítulo 6. Então Jeová disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Com mão poderosa o forçarei a deixá-los ir. Com mão poderosa o obrigarei a expulsá-los do país. A seguir Deus disse a Moisés: Eu sou Jeová. Eu costumava aparecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas com respeito ao meu nome, Jeová, não me dê a conhecer a eles. Também estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que
e a terra em que viveram como estrangeiros. Agora eu mesmo ouvi os gemidos do povo de Israel, a quem os egípcios escravizam, e me lembrei do meu pacto. Portanto, diga aos israelitas: eu sou Jeová, eu os tirarei de debaixo dos fardos dos egípcios e os livrarei da escravidão e os resgatarei com o braço estendido e com grandes julgamentos. E eu acolherei como o meu povo e serei o seu Deus. E vocês certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus, que os tira de debaixo dos fardos do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vocês como propriedade. Eu sou Jeová. Depois, Moisés transmitiu essa mensagem aos israelitas, mas por causa do desânimo e da dura escravidão, eles não escutaram a Moisés. Então Jeová disse a Moisés: apresente-se a Faraó, rei do Egito, e diga-lhes que os deixe os israelitas sair do país. No entanto, Moisés disse a Jeová: os israelitas não me escutaram. Como é que Faraó me escutará, visto que tenho dificuldade para falar? Mas Jeová repetiu a Moisés e Arão as ordens que deviam dar aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas da terra do Egito. Estes são os cabeças da casa dos seus pais: os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Esses são as famílias de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas linhagens: Gerson, Coate e Merari. A duração de vida de Levi foi 137 anos. Os filhos de Gerson foram Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate foram Anrão, Izá, Hebron e Uziel. A duração de vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Essas foram as famílias dos levitas segundo as suas linhagens. Anrão tomou como esposa Joquebede, irmã de seu pai. Ela lhe deu esses filhos, Arão e Moisés. A duração da vida de Anrão foi de 137 anos. Os filhos de Izá foram Corá, Nefegues e Cri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citro. Arão tomou como esposa a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon. Ela lhe deu estes filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Aziz, Elcana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou uma das filhas de Putiel como esposa. Ela lhe deu um filho chamado Finéias. Esses são os cabeças das casas paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Esses são o Arão e o Moisés, a quem Jeová disse: tirem o povo de Israel da terra do Egito, divisão por divisão. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. No dia em que Jeová falou a Moisés na terra do Egito, Jeová disse a Moisés: eu sou Jeová. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Então Moisés disse a Jeová: tenho dificuldades para falar. Portanto, como é que Faraó me escutará? Capítulo 7. Então Jeová disse a Moisés: veja, eu fiz como Deus para Faraó, e Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá tudo o que eu lhe ordenar. Seu irmão Arão falará a Faraó, e esse deixará os israelitas sair do país. Quanto a mim, deixarei o coração de Faraó ficar endurecido. Multiplicarei os seus sinais, os meus sinais, e os meus milagres na terra do Egito. Mas Faraó não escutará vocês. Então porei minha mão sobre o Egito e o tirarei da terra do Egito, as multidões que me pertencem, meu povo, os israelitas, com grandes julgamentos, e os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová.
quando eu estender a mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram o que Jeová lhe havia ordenado. Fizeram exatamente assim. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade quando falaram ao faraó. Jeová disse então a Moisés e Arão: se Faraó lhe disser, faça um milagre, diga a Arão, pegue o seu bastão e jogue-o no chão diante de Faraó. O bastão se transformará numa cobra grande. De modo que Moisés e Arão se apresentaram a Faraó, fizeram exatamente como Jeová havia ordenado. Arão jogou seu bastão no chão diante de Faraó e dos servos dele, e o bastão se transformou numa cobra grande. No entanto, Faraó convocou os sábios e feiticeiros e os sacerdotes magos do Egito. Fizeram a mesma coisa com a sua magia. Cada um deles jogou seu bastão no chão e eles se transformaram em cobras grandes. Mas o bastão de Arão engoliu as bastão deles. Ainda assim o coração de Faraó ficou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Jeová disse a Moisés: o coração de Faraó é insensível. Ele se recusou a deixar o povo. Vá a Faraó pela manhã, quando ele estiver saindo para ir ao rio Nilo. Fique à beira d'água para se encontrar com ele. E leve junto o bastão que se transformou numa serpente. Diga-lhe: Jeová, o Deus dos Hebreus, me enviou ao Senhor. Ele disse: deixe o povo ir, para que sirvam no deserto. Mas o Senhor não obedeceu até agora. Assim diz Jeová: por meio disto saberão que eu sou Jeová. Vou bater na água do rio Nilo com o bastão que está na minha mão, e ela se transformará em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O Nilo ficará cheirando mal, e os egípcios simplesmente não conseguirão beber água do Nilo. Então Jeová disse a Moisés: diga a Arão, pegue seu bastão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre os pântanos e sobre todos os reservatórios, para que eles se transformem em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até mesmo nos recipientes de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram imediatamente como Jeová lhes havia ordenado. Ele ergueu o bastão e golpeou a água do rio Nilo diante de Faraó e dos servos dele, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes do rio Nilo morreram, e o rio começou a cheirar mal, de modo que os egípcios não podiam beber a água do Nilo. Havia sangue em toda a terra do Egito. Contudo, os sacerdotes do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas, de modo que o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Faraó voltou para casa e não deu atenção a isso também. Assim todos os egípcios cavavam ao redor do Nilo em busca de água para beber, porque não podiam beber água do Nilo. Completaram-se então 7 dias depois de Jeová golpear o Nilo.